Se você está chegando agora por aqui, muito prazer, eu sou a Teacher Ana Sonoda, fundadora do ICM Inglês como Meta, um curso intensivo completo para adultos sem tempo. E eu também adoro ativar seu inglês com música. Mas antes de mais nada, você já se inscreveu nesse canal? Por aqui você tem aulas de inglês com música e muito mais. Tudo para ativar seu inglês, aprimorar sua pronúncia e, claro, a gente também vai cantar muito juntos. Também não deixe de me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @inglescomometa. E no meu perfil, além de compartilhar a minha vida aqui no Japão, sim, eu moro no Japão, eu também ativo o seu inglês todos os dias com muito conteúdo gratuito. Então, se sua meta é falar inglês, você chegou no lugar certo. Hoje eu tô aqui pra ativar seu inglês com essa música que ficou muito famosa por causa da série Stranger Things. Você assistiu? Me conta aqui nos comentários. Eu ainda não cheguei a assistir, tô super com vontade de tentar, quem sabe eu vou gostar. Não sei, compartilha comigo se você gostou. Mas a gente vai aprender inglês com essa música, que ficou muito famosa, tá todo mundo cantando. Então vamos descobrir o que fala nessa letra. Eu vou te dar várias dicas aqui e a gente vai fazer uma coisa muito legal, que é multiplicar as coisas que você vai aprender. Então você vai aprender coisas em inglês e automaticamente eu vou te ensinar como multiplicar, tá bom? O seu aprendizado, porque eu gosto muito disso. Meu método de ensino é ativo, então eu vou te ensinar a utilizar o que tem na música de outras formas também. Bora lá, pega seu caderno, pega também suas canetas coloridas. Sempre gosto de te dizer que é importante anotar com canetas coloridas para que você crie aquele, mind map, que você consiga lembrar depois das dicas que eu vou te dar hoje aqui. Anota a tradução, tá bom? Aqui vai ter a letra da música e vai ter também como pronunciar para que você consiga cantar comigo, alright? Começando aqui pelo título, né? Running up, então running up, subindo, that hill, aquela colina, ok? E aí aqui embaixo a gente tem também a deal with God. Então, um combinado, um acordo with, com God, Deus, alright? Então, bora lá para a primeira frase. A primeira frase que a gente tem aqui, ó, é It doesn't hurt me. It doesn't hurt me. Ela fala assim, né? It doesn't hurt me. It doesn't hurt me. A pronúncia tá aqui embaixo, ó. Você pode ir repetindo aí comigo. E o que significa isso, né? Não machuca, não me machuca. It doesn't hurt me. Foca um pouquinho mais na pronúncia e nos sons. Repara que esse it, ele tem um som meio de ele é mais fechado o som, então não vai subir, ele vai fechar, vai descer, né? It. E uma dica que eu vou te dar também é que esse T no final, ele é bem leve, ele é quase não pronunciado, ele é um it. O Tzinho fica bem baixo, ok? It doesn't, esse doesn't, tá bom? Que seria a negativa, né? O não. Ele também, olha como é diferente a pronúncia. It doesn't. Vai repetindo aí comigo. It doesn't hurt me. 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 Vai repetindo assim para você ativar e memorizar também a pronúncia, tá bom? The pronunciation. Olha só esse hurt. Hurt é uma palavra em inglês que é o machucar, ferir. Ele começa com H, né? Mas esse H, ele é um H que a gente pronuncia com um sopro na garganta. Eu falo que parece um R, mas não é bem um R, né? É um sonzinho de da garganta, alright? Então, ó, a gente representa com R para ficar mais próximo para você conseguir pronunciar aí já imediatamente. Mas, ó, dá uma enfraquecida no som do R, puxa mais um sopro, tá bom? Então, repete aí comigo mais uma vez para ativar. It doesn't hurt me. Great job! Multiplicando, porque eu sou assim, aqui a gente faz a multiplicação das coisas que a gente aprende. Olha só o que mais que a gente consegue falar utilizando a estrutura do it doesn't, né? Que a gente acabou de ver aqui, que é não, é uma negativa, né? Então, se eu quiser falar assim, ó, não importa, eu vou usar o it doesn't também, porque matter é importar, ter importância, né? Então, it doesn't matter. Nesse caso, já fica uma frase pronta para você utilizar aí. Anota a tradução, tá bom? Não importa. It doesn't matter. It doesn't matter. Ok? It doesn't matter. Então, ó, já coloquei a tradução aqui na de cima também, né? Então, ó, it doesn't matter, não importa. It doesn't rain, não chove. To rain é chover, então rain, it doesn't rain, não chove. Olha que legal, já dá para utilizar nessa frase também. E que mais? Tem mais uma frase que eu coloquei aqui pra gente multiplicar.
Por exemplo, quando você quiser dizer que não funciona, que algo não funciona. It doesn't work. Não funciona. Talvez você esteja surpreendida aí agora, né? Porque work, como assim work não é trabalhar? To work é trabalhar, mas também pode significar aí funcionar. Sabia dessa? Me conta aqui nos comentários se você já sabia que to work não é só trabalhar em inglês. For example, se meu celular por um acaso para de funcionar, você fala assim, ó, ele não funciona. Eu vou usar essa frase para falar isso. Eu vou falar it doesn't work. Oh, it doesn't work. Se minha caneta para de funcionar, simplesmente ela para de funcionar. O que eu vou falar? It doesn't work. Oh my gosh, it doesn't work. Tá bom? Então agora você já sabe que work, to work, não significa só trabalhar em inglês, ok? Compartilha isso com alguém para você memorizar ainda mais. Aliás, compartilhe essa aula com alguém, porque é um presente receber uma aula de inglês com música 100% de graça, não é não? Aprender a cantar e aprender inglês ao mesmo tempo. Agora vamos lá para a próxima frase, olha só. Do you want to feel how it feels? Então, vamos entender melhor o que ela quis dizer aqui, né? Eu vou passar a tradução para você. Então, ó, do you want to feel? Você quer sentir how it feels? Como é, como parece? Sabe? Então, é como se ela tivesse com uma dor e ela estivesse falando para outra pessoa assim, você quer sentir como é que é? Você quer? Do you want to feel? To feel. Então, você quer sentir? Eu marquei bem ele em red aqui, porque é ele que a gente vai aprender a multiplicar daqui a pouquinho. Tem mais algumas coisas para te ensinar. Mas foca agora na pronúncia para deixar sua pronúncia lapidada, ok? Então, ó. Do you. Repara que nesse do, eu deixei ele com J aqui. Por quê? Porque quando a gente vai falar esse do inglês, para soar um pouco mais natural, ao invés de falar do, sabe, do, sequinho assim, você vai fazer um d. Falando bem perto aqui do microfone para ver se ele pega bem o som. Então, ó, do. Olha a diferença. Do, um som mais seco, e um d. Geralmente é assim que você vai ouvir ele sendo falado, tá bom? No inglês falado, né? Então, vamos reproduzir esse som? Do you want to feel? To feel. A mesma coisa aconteceu com esse to aqui, né? Fica um to. Tá bom? To feel how, né? Ó, lembra que eu te falei que muitas palavras em inglês, quando começam com H, a gente vai pronunciar algo bem próximo de um R, né? Do português. Então, how it feels. How it feels. Ok? How it feels. Do you want to feel how it feels? Repeat after me. Do you want to feel how it feels? Got it? Conseguiu? Então, você quer sentir como é? Você quer sentir como é? Basicamente é isso que ela tá perguntando. Daqui a pouco eu vou te dar mais algumas dicas, né? A próxima frase, olha. Do you want to know? Know that it doesn't hurt me? Então, olha só que interessante, ela repete aqui o verbo to know, né? O que ela quer dizer com isso? Então, do you want to know? No, repetiu aqui, né? O no aparece duas vezes, eu não coloquei aqui, vou colocar de novo. Então, do you want to know? Know that it doesn't hurt me? Você quer saber? Saber que isso não me machuca? Você quer saber que isso não me machuca? Write down, ok? The translation. Escreva aí a tradução se você precisar. Se você já tinha entendido, não precisa. Mas se você precisar da tradução, não tem problema nenhum. Pode fazer suas anotações aí. Então, foca na pronúncia. Do you, de novo, ó. Do you want to know? Know that it doesn't hurt me. Tem umas diquinhas aqui pra te dar. Tá vendo esse Z? Representei com Z. Mas, na verdade, ele é um som de Z, cortado, assim, ó. Ok? Então, treina esse movimento, porque a gente vai fazer ele muito ainda aprendendo músicas em inglês, né? É bom que você treine. Esse é um dos sons que o TH do inglês pode ter. Alright? Existem muitas variações, mas esse som é bacana você treinar. É importante você saber fazer também, para você cantar ainda melhor. Então, that. Esse aqui, ó, é esse aqui. Alright? That.
it, it. Doesn't hurt me, hurt me. Olha esse Tzinho aqui, tá quase some, né? Pra falar, a gente nem reproduz esse som. Hurt me. Alright? Então vamos falar essa frase toda juntos? Então, ó. Do you want to know that it doesn't hurt me? Again. Do you want to know that it doesn't hurt me? Very good. Got it? Conseguiu? Bora para a próxima, que eu tenho algumas dicas para te dar. Então, ó, a próxima frase, utilizando ainda a estrutura do do you. Então, ela fala aqui, ó, do you want to hear about the deal that I'm making? Então, ela fala assim, do you want to hear? Você quer ouvir? Do you want to hear about the deal, sobre o acordo that I'm making, que eu estou fazendo? Você quer ouvir sobre o acordo que eu estou fazendo? Foca na pronúncia. Do you want to hear? Repara que o R tá bem marcadinho aqui, alright? É bem comum na pronúncia do inglês americano eles forçarem um pouquinho o R no final, né? Então fica um R de porta. Foca aí, repete, repeat after me. Do you want to hear about the deal that... É trava-línguas, eu sei, but keep calm. A gente tá só treinando, alright? Treinando os movimentos, né? Então vamos lá. The deal that. Aqui, você pode até tirar um pouquinho mais o som do T para não ficar mais um movimento, né? Você pode falar the deal that. Got it? I'm making. Que eu estou fazendo. I'm making. E repara que esses dois M's são iguais, né? Ó, terminou com M, começou com M. O que a gente vai fazer? Une e faz um som de M só. I'm making. Alright? Vamos falar essa frase toda? Do you want to hear about the deal that I'm making? Got it! Very good! Conseguiu! Repete várias vezes, se você não conseguiu ainda não tem problema, só falta repetir um pouquinho mais. Então, você quer ouvir sobre o acordo que eu estou fazendo? É uma pergunta, né? Aliás, todas essas 3 frases aqui foram perguntas, você reparou? Por que eu sei que é pergunta, mesmo se não tivesse esse sinal aqui de essa question mark, né? Essa marca da pergunta, ou nosso ponto de interrogação, como é que eu saberia que é uma pergunta? Porque começou com o do. Do, em inglês, é um marcador de pergunta. Olha que interessante. De perguntas feitas aí no presente. Então, sempre que você quiser fazer uma pergunta no presente sobre rotina, sobre situações aí do dia a dia, você vai utilizar o do para perguntar para a pessoa. Então, do you like coffee? Do you like English? Você gosta de café? Você gosta de inglês? Do you? Você sempre com do you. E aí, se você quiser perguntar, você quer cantar? Do you want to sing? Do you want to... Então, vamos multiplicar isso aqui, que amei te ensinar isso aqui, eu quero multiplicar com você. Então, do you want to sing? Você quer cantar? Do you want to sing? Do you want to sing? Você quer ir? Opa! Do you want to go? Do you want to go? Do you want to go? Aí que eu tenho mais uma dica para te dar. Em inglês, no inglês falado, é muito mais comum, ao invés de falar do you want to, você quer, né? Do you want to? Ao invés de falar do you want to, eles vão falar do you wanna? É a mesma coisa. Do you wanna sing? Do you wanna sing? Do you wanna go? Do you wanna go? É a mesma coisa. Aí, olha só que interessante. Então, a gente já descobriu que dá para falar dos dois jeitos. Tanto um quanto o outro estão aí, os dois estão corretos. E uma dica extra aqui é que se você for utilizar a slang, né, essa gíriazinha daí do inglês falado, wanna, é só você tirar o to de frente do verbo, tá bom? Você não precisa colocar o to, porque o wanna, ele entra para simplificar a vida da gente e ele já meio que englobou ali o to, você não precisa repetir, ok? Então, pega bem a diferença, ó. Do you want to sing?
Repeat after me, okay? Do you want to sing? Olha como é que vai ficar utilizando o wanna. Do you wanna sing? Do you wanna sing? Very good. Ó, a próxima. Do you want to go? Repetiu? Do you wanna go? Do you wanna go? Very good. Tá soando muito fluente, hein? Great. Ó, é o seguinte, você pode falar dos dois jeitos, os dois jeitos estão corretos, mas no inglês falado, no inglês do dia a dia, você vai ouvir muito nessa forma aqui, tá bom? Com wanna. E é por isso que eu tô focando em te ensinar isso, para que você já lapide o seu listening, a sua compreensão do inglês falado, porque ser fluente não é só saber falar inglês, é também entender, né? Então você precisa conhecer o wanna. Ativou, multiplicou, você pode continuar formando suas próprias frases, utilizando aí suas próprias perguntas, né? Utilizando do you wanna, que mais? Que mais que você me perguntaria? Do you wanna sleep? Você quer dormir? Do you wanna eat? Você quer comer? Do you wanna try? Você quer experimentar? Enfim, qualquer verbo, qualquer ação, você pode utilizar o do you wanna. Você quer? Do you wanna? Do you wanna? Alright? Got it? Gostou de aprender isso? Escuta de novo essa música e me conta se ela tá falando do you want to ou se você já escuta o do you wanna. Tá bom? Que eu quero saber. Quero saber se você vai conseguir identificar. Do you wanna feel how it feels? Do you wanna know that it doesn't hurt me? Do you wanna hear about the deal that I'm making? A próxima parte da música, ela fala assim: you, em inglês significa você, não tem segredo nenhum pra pronunciar, né? You. E aí ela fala assim, ó, it's you and me. It's you and me. It's you and me. Então, é você e eu. It's you, é você, and me, e eu. Foca na pronúncia aí. It's you and me. It's you and me. Very good, very good. Vou te dar uma dica e vamos multiplicar isso aqui também. Esse it's you, você também pode utilizar com outras pessoas. Então, ó, se você quiser falar é você, você tem que usar esse it's. Assim, ó, it's you, it's you, it's you, it's always you. Tem até outra música que tem esse it's you também. Então, it's you. Falar nisso, bota essa música aí, produção. It's you. It's always you. Alright. Então, ó, it's you, é você, it's you, sou eu. It's me, it's me, it's me. Alguém chama o meu nome, Ana, it's me, sou eu, ok? E aí, também, ó, é ele, it's him, ok? Aí você fala, Ana, mas por que é assim? Porque em inglês é assim. A gente usa o it's pra falar nessas frases, alright? Algumas coisas são diferentes, algumas estruturas são diferentes mesmo. E se você acabou de descobrir isso, procure, né, essa estrutura em outras músicas, igual a gente acabou de fazer, em outras situações, onde mais a gente pode utilizar isso. Você pode até jogar no Google, né? De repente, essa frasezinha, it's you, it's me, e ver o que mais que aparece. É sempre bom você ser independente e se jogar, mergulhar mesmo de cabeça no idioma, porque se você ficar dependendo de pessoas, dependendo de um professor particular, dependendo de alguém para te ensinar as coisas, você vai estar sempre, a sua fluência vai estar sempre na dependência de outra pessoa ou na disponibilidade de tempo de outra pessoa. E eu sei que você não precisa disso. Você é independente, é para isso que eu tô aqui, para ativar a sua independência também, ok? Então sempre vá além no seu aprendizado. Eu deixei aqui também, ó. It's her, é ela. It's her. Então, it's you, é você. It's me, sou eu. It's him, é ele. It's her, é ela. Ok? Anota aí as traduções. And that's it. E é isso aí. Vamos lá para a próxima frase. And if I only could. And if I only could. And if I only could. O que ela quer dizer com isso? Se eu apenas, ou se eu pudesse, se eu apenas pudesse, ou se eu somente pudesse, ou se eu pudesse só mesmo, né? Não precisa traduzir palavra por palavra, pega a ideia, pega o contexto que ela quis dizer. Então, esse if I only could, and if I only could, que ela diz,
é o e se eu, né? Se eu pudesse, ok? Esse could, ele pode ser traduzido, depende da frase, né? Depende do contexto, a gente tem que sempre analisar, mas ele pode ser traduzido como pudesse e também como poderia. Sempre vai depender, né, do context, do contexto. Nesse caso, quando ele é utilizado com esse if, é muito comum, né, que a tradução seja pudesse, if I could, se eu pudesse, por isso que eu já coloquei aqui embaixo pra você, né? Mas antes da gente ir ali pra multiplicação, né, das frases em English, a gente vai treinar um pouquinho mais com a pronúncia, tá bom? Então repete aí comigo. And if I only could. Great. And if I only could. Repara que esse could, ele tem um L, tem um U aqui no meio, né? Então parece que a gente tem que dar uma volta pra falar, mas não precisa. Você vai falar could. Assim mesmo. Very good. And if. Terminou em consoante, começou com vogal. Une-se, né? Unem-se as palavras em inglês. Então, ó, já junta aí também. And if I only could, and if I only could, and if I only could. Já bota um ritmo aí, canta comigo. And if I only could. Então, você já descobriu que if I, se eu, né? Se eu, if I could, se eu pudesse. If I only could, dá no mesmo, mas se você quiser muito traduzir esse only, seria aí o equivalente ao nosso somente, apenas, só, ok? Se eu só pudesse, ou se eu apenas pudesse. Vou até colocar aqui para você saber, tá? Mas não tem necessidade de traduzir todas as palavras, às vezes só if I only could, já ficaria bom se eu pudesse também, porque é o jeito que a gente falaria, né, em português. I'd make a deal with God. I'd make a deal with God. I'd make a deal with God. Então, depois vocês me contem o que vocês estão achando da letra. O que ela quer dizer aqui? I'd make a deal. Eu faria um acordo. I'd make a deal with God. Com Deus. Com Deus. Eu faria um acordo com Deus. Repara bem nesse I'd, como é pronunciado. I'd make a deal with God. Repara bem nesse with aqui, que ele também, ó, termina com som de TH. E uma das possibilidades aqui é pronunciar com som, como se você fosse fazer a letra S, né? Assim, só que você vai cortar com a língua entre os dentes, ok? É uma das possibilidades para esse som e eu quero que você treine, alright? Então vamos lá. With God. Com Deus. With God. I'd make a deal with God. I'd make a deal with God. Very good. Eu faria um acordo com Deus. Uma coisa que eu quero te ensinar é o seguinte. Muita gente me pergunta o que significa esse I'd. Ana, de onde vem esse I'd? Então vamos lá. Fazer um acordo em inglês é make a deal, to make a deal, tá bom? Se eu quiser falar assim, ó, eu faço um acordo com você, vou falar I make a deal with you. I make a deal with you. Então, eu faço um acordo com você. Agora, repara que eu não tô falando I make a deal with you mais. Eu tô falando I would make a deal. I would make a deal. O que é esse would em inglês? Esse would, ele é mágico. Por que ele é mágico? Porque ele muda a ação que vem depois dele. Então, a ação é o fazer, né? O make no inglês. Então, quando eu falo I make, eu faço. Quando eu falo I would make, eu faria. Ele transforma qualquer verbo no nosso iria do português. Então, se eu falar assim, ó, I go, eu vou. Se eu falar I would go, eu iria. Se eu falar assim, I would play, eu jogaria. I would eat, eu comeria. Qualquer ação que vier do lado aí, que vier ao lado do would em inglês, vai se tornar o nosso iria. Então, I would go, vou colocar a tradução, eu iria. I would play, eu jogaria. I would eat, eu comeria.
Pronto. Very good. Aqui você acabou de descobrir o que significa o would do inglês. Viu como é fácil? Viu como é fácil? O inglês é fácil, porque, ó, em português a gente falaria eu iria, tu irias, ele iria, nós iríamos, né? Tem um monte de final que a gente tem que decorar. E em inglês é só botar o would do lado do verbo. Fala pra mim, é fácil ou não é? Beleza, aí você fala, Ana, mas pera lá. Ali não tá escrito I would, tá escrito I'd. I'd. E de onde veio esse I'd? I'd é a forma contraída de I would. I would virou I'd. Por quê? Porque no inglês eles têm mania de diminuir as coisas, deixar as coisas mais curtas, de encurtar, para facilitar a nossa vida também. É muito mais fácil falar I'd, repete comigo. I'd, do que I would. É muito mais fácil falar I'd, né, gente? Então, ao invés de falar I would make a deal, você vai falar I'd make a deal. Vamos combinar que ficou muito melhor, né? Vamos para a próxima frase. Então, ó. And I'd get him to swap our places. Eu faria com que ele trocasse os nossos lugares. Essa estrutura aqui de get someone to do something, né? É fazer alguém fazer alguma coisa, né? Fazer alguém fazer. Então, é isso que quer dizer, tá bom? Repara que tem o I'd aqui também. I'd, então já sei que tá na forma iria, né? Então, eu faria ele. Quem? Deus, né? Tá se referindo a Deus ainda. Eu faria que Deus, né? Faria Deus trocar, to swap our places. Então, eu faria ele trocar os nossos lugares. Foca na pronúncia aqui, vamos dar uma atenção especial. And get him to swap our places. Tá indo? Tá conseguindo cantar comigo? Depois você vai ouvir de novo a música e vai conseguir cantar, ok? Bora pra próxima parte. Então, ela fala assim... Be running up that road. Be running up that road. Então, atravessando, passando por aquela estrada, ou subindo aquela estrada, porque não, também dá, né? Se for uma subida, subindo aquela estrada. Be running up that hill. Subindo aquela colina. Be running up that building. Então, subindo aquele edifício, ou aquele prédio. Vou te dar umas dicas aqui de pronúncia, claro, mas você viu que se repetiu, né? Esse be running up. E aí, olha só que interessante. Em inglês, a gente tem esse run, que é o correr, e a gente tem o run up, que dá uma ideia de correr aí no sentido de subida, né? Subida, ok? Palavras novas para você, de repente, road, estrada, hill, colina, e building, edifício ou prédio, né? O início se repetiu em todas, então vamos praticar a pronúncia agora delas, da frase completa, né? Das 3 frases completas. Então, ó. Be running up that road. Repara aqui o that, representado pelo Z, de novo, que a gente já sabe o movimento que faz, né? Então, ó. That road. Repete aí pra ativar. Be running up that road. Be running up that road. Be running up that road. Mas, Ana, tá parecendo que você tá falando up. É porque o N aqui juntou com up, né? Então, ficou be running up that road. Be running up that hill. Be running up. Você pode falar be running up também, tá? Be running up that hill. Be running up that building. Be running up that building. Be running up the road. Be running up the hill. Be running up that building. Ok? Got it? Conseguiu pronunciar? Conseguiu repetir aí os sons? Very good. Depois eu vou deixar a tradução da letra completa para você na descrição desse vídeo, para você fazer suas anotações, para pegar melhor a tradução, tá bom? Deixei aqui também, ó, que to run, então, significa correr. E to run up, a gente pode traduzir como subir, tá bom? Ou subir correndo, de repente, né? Subir, dá um sentido mais de subida. Por quê? Por causa do up, que é cima, né? Pra cima. Então, to run, correr. To run up, né? Já dá um movimento mais de subida também.
E aí ela termina assim, ó. If I only could. If I only could. Então, se eu pudesse, né? Ai, se eu pudesse. If I only could. Oh. If I only could. If I only could. If I only could. Amazing! Se você gostou da nossa aula de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar das próximas aulas que eu tô preparando aqui para esse canal. Então se inscreva agora mesmo para não perder nada. Deixe seu like nesse vídeo para me motivar a continuar postando essas aulas aqui. E claro, se você quer ativar ainda mais seu inglês cantando, inclusive essa música comigo, passa lá no meu Instagram, @inglescomometa, porque a gente vai ativar seu inglês, vamos aprender muito mais juntos. E é claro, let's sing! Thank you for watching and I'll see you next class. Bye bye!